toda segunda, no Globo, a gente consegue ler a coluna dele. Tá? E na nossa leitura é a coluna que fala com maior profundidade sobre o tema de educação. Ele consegue isso não só pelo conteúdo de jornalista, mas também de pesquisador e escritor. Antônio Góes já escreveu 3 livros, um deles está com vocês, a gente deu de presente para os convidados hoje. E eu queria convidar ele aqui para falar um pouquinho das perspectivas sobre a EAD e as contribuições para o ensino superior. Obrigada, Antônio. O palco é seu. Muito obrigado, Juliano. Passo por aqui, né? Prazer estar aqui conversando com vocês. Eu vou começar, né? O Breno, acho que vocês vão perceber que vai ter muita similaridade nas apresentações, mas um dos slides do Breno falava que o passado influencia o futuro. Eu vou dizer que o passado influencia também o presente, né? E para a gente entender o presente e projetar o futuro, a gente precisa entender o passado. Então, esse livro que vocês receberam, ele faz um pouco esse exercício de eu vou para trás no livro desde lá o período do Império, mas aqui eu vou fazer algo mais resumido, começando para a primeira coisa, a primeira coisa que eu queria dialogar com vocês, para entender o passado educacional do Brasil, muitas vezes, assim, quantos de vocês não já ouviram, ou talvez até eventualmente disseram, que no passado a gente tinha uma educação pública de qualidade que se perdeu? Né? Que meu pai, porque eu estudei numa escola pública, meu pai estudou numa escola pública, meu avô estudou numa escola pública. Eu já apanhei muito, gente, em minha apresentação, quando eu tento desmentir esse mito. Então, eu aprendi um jeito de falar o seguinte: eu não estou, de maneira alguma, contestando a memória individual da sua mãe, do seu pai, do seu avô, a sua. Se você estudou numa escola pública de qualidade no passado, ótimo para você, mas eu estou olhando o sistema. E toda a minha apresentação aqui vai olhar muito para o sistema educacional. E o sistema educacional brasileiro, na década de 40, supostamente uma década de ouro da educação no Brasil, era isso aqui. De cada 1.000 crianças que ingressavam na primeira série do antigo ensino primário, que hoje seria o fundamental, de cada 1.000 crianças que ingressavam, só 404 sobreviviam da primeira para a segunda série. Da primeira para a segunda série, a gente tinha uma perda de mais de 50%, e isso eu estou falando apenas das crianças que tinham acesso à escola, não estou nem falando das crianças que sequer tinham acesso à escola. Reparem que os que chegavam no ensino superior eram 10 em cada 1.000, 1%. Os que terminavam a terceira série do colegial, que seria hoje o ensino médio, eram 20 em cada 1.000. Esse era o sistema educacional, supostamente da época de ouro da educação no Brasil. Reparem que na década de 60, muda muito pouco. Continuamos perdendo mais da metade das crianças. O que acontecia com essas crianças que entravam na primeira série do ensino primário? Elas repetiam, até que desistiam de continuar os estudos. Eu vou fazer um recorte agora aqui só no ensino superior. Essa é uma série histórica que começa em 65 e vai até o último dado, na verdade, de 2022. Né? E são o número de matriculados na graduação de ensino superior, né? Reparem que tem uma primeira fase de expansão do sistema. Nos 10 primeiros anos da ditadura militar, há uma expansão bastante significativa da educação superior no Brasil. Esse período aqui foi a primeira vez que a gente rompeu a barreira de 1 milhão de estudantes. Olhando em perspectiva histórica, tem uma série de questões a serem consideradas aqui. Se, por um lado, de fato, houve uma expansão significativa no ensino superior, por outro lado, a gente precisa considerar que, ao contrário do que outros países fizeram, por exemplo, países asiáticos, Coreia do Sul, que é o exemplo mais citado de um país asiático que teve grande expansão educacional no século passado, o que a gente fez aqui, a expansão do ensino superior no Brasil, nesse período, ocorreu em detrimento do investimento em educação básica. É um preço que a gente paga até hoje por essas escolhas. Mas reparem que, nos primeiros 10 anos da ditadura militar no Brasil, houve uma expansão bastante significativa. A partir de 75 até 1995, ou seja, os 10 anos finais de ditadura e os 10 primeiros anos de redemocratização no Brasil, a tendência foi quase de completa estabilidade. Em 1995 acontece um marco, e foi um marco na política pública, no governo Fernando Henrique, gestão do ministro Paulo Renato Souza,
há uma decisão da política pública e um cenário que se mantém até hoje. Qual foi a decisão da política pública naquele período? O governo vai facilitar a expansão do setor privado, em comparação com o que era antes. O sistema era muito mais difícil de você abrir novas vagas no ensino superior pela via privada, mas eu vou tentar controlar essa expansão, tentando resolver aquele dilema da democratização com a qualidade. Eu vou criar um sistema de avaliação. Isso foi elaborado no governo Fernando Henrique, na gestão do ministro Paulo Renato Souza. Podemos discutir sobre o quanto que podemos melhorar no sistema de avaliação, mas um modelo permanece até hoje. Você tem um sistema que cresce principalmente pela via privada, mas com um sistema de avaliação. E passamos por governo Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro, e essa situação não mudou. É claro que vai mudando um pouco assim, em cada época que tem um motor de expansão no ensino superior, já vou falar sobre isso, sobre o atual motor de expansão. E são gráficos do Censo da Educação Superior do MEC, da apresentação oficial do MEC. Em azul é o setor privado, em vermelho é o setor público, só para confirmar aquele dado que eu citei para vocês, do quanto que a expansão tem ocorrido principalmente pelo setor privado, a partir aqui do meados da década de 90. Né? Então, e hoje em dia, imagino que esse gráfico seja... talvez não esse gráfico, mas essa tendência, eu imagino que seja de conhecimento de vocês, o principal motor de expansão recente do ensino superior no Brasil, aliás, não só o principal, eu diria que o único motor de expansão do sistema nos últimos anos tem sido a educação à distância. Em vermelho é o gráfico de matrículas na graduação na educação à distância, em azul as matrículas presenciais. O último dado é de 2022, hoje, maio de 2024, muito provavelmente essas curvas já se cruzaram. Cada sombreado desse aqui é um país. Tá? E esse dado em preto é a média dos países da OCDE, que congrega, em sua maioria, nações desenvolvidas. Então, repare que, apesar do esforço, que foi significativo, acho que a gente não pode também desmerecer o avanço, mas, em perspectiva internacional e histórica, reparem que, em 2021, aquele último dado ali de 2021, todo o esforço que a gente fez para chegar aos 23% de população com ensino superior completo nessa faixa etária é insuficiente sequer para chegar à média dos países da OCDE no final do século passado. Para quem gosta de rivalidade, a gente podia pegar, ultrapassamos a Argentina, mas a gente se aproximou muito pouco do México. A Colômbia cresce num ritmo muito mais rápido que o Brasil, o Chile nem se fala, apenas para citar alguns exemplos de países com realidades mais semelhantes. Então, eu acho que eu vou repetir várias vezes essa frase aqui. A trajetória dos indicadores educacionais no Brasil é uma trajetória de avanços insuficientes. A gente avança, mas a gente não avança no ritmo necessário, e por isso a gente precisa crescer muito mais. Eu vou trazer, voltando aqui a falar não só do ensino superior, mas eu vou centrar aqui essa tabela muito mais nas últimas duas etapas ali. Essa tabela mostra a taxa de matrículas líquidas na faixa etária nessas faixas etárias, mas eu quero chamar a atenção do 15 a 17 anos, que casa bem com o que o Breno estava falando aqui sobre a expansão do ensino médio. Em 1985, apenas 14% dos jovens nessa faixa etária estava matriculado no ensino médio. E em 2023, são 75%. Se a gente considerar também aqueles jovens que estão atrasados no ensino fundamental, jovens de 15 a 17, a taxa de escolarização bruta chegaria a 92%. Mas como a gente está lidando aqui com a taxa de matrícula líquida, a gente saiu de 14% para 75% nesse período de redemocratização, no percentual de jovens de 15 a 17 anos matriculados no ensino médio. No ensino superior, a gente sai de 4% em 1991 para 26% hoje. Se você olhar os dados de leitura e de ciência do Brasil, o quadro é quase de completa estabilidade. De novo,
é preciso ponderar aqui que a gente está falando de uma massa de jovens muito mais numerosa. Mas o que seria esperado, dado que o nível socioeconômico é o principal fator que influencia o desempenho do aluno, quando a gente faz um teste padronizado e mede a média dos alunos no teste padronizado, a maior parte do que a gente está captando, na verdade, é a escolaridade dos pais. Não é o esforço desse aluno, não é o esforço desses professores, é muito mais o dado do passado do que um dado do presente. Claro que faz muita diferença você ter bons professores, boas escolas, não há dúvida nenhuma, mas o principal fator a determinar o desempenho do aluno num teste padronizado como o PISA, como esse que eu estou mostrando, é o nível socioeconômico dos pais. Então, repare que em leitura e em ciência a gente fica estagnado. Os países da OCDE eles têm uma queda, antes mesmo da pandemia estava havendo uma queda, tem autores aí falando que é da geração dos celulares, das redes sociais, tem uma discussão enorme aqui, que talvez vocês estejam acompanhando também, até como pais, os que são pais. Enfim, em matemática, quando a gente olha os dados do PISA, a evolução que o Brasil teve de 2002 a 2012 é uma evolução muito significativa. Pouquíssimos países no PISA conseguiram manter essa evolução. Aqui está o dado positivo. Qual é o dado negativo? É que todo esse esforço que a gente conseguiu, a gente imaginava naquele ano de 2012 que o Brasil ia continuar nessa trajetória de melhoria, e não ocorreu. Então, de novo, isso é um problema sério, mas preciso ponderar aqui que hoje é um sistema que atende mais gente. Mas o Brasil está formando analfabeto funcional. Bem, às vezes quando falam isso assim, qual é a fonte? É um grupo de zap, é um amigo, é um tio que falou sobre isso? Vamos olhar o dado. Qual é o melhor dado para olhar? A única pesquisa que avalia o letramento em ciências, em matemática, em português, entre adultos, é uma pesquisa, é um INAF, Indicador de Analfabetismo Funcional. Não é uma pesquisa oficial, mas é a melhor pesquisa que a gente tem. A última edição dela foi em 2018 e agora vai ter uma nova edição nesse ano, que faz aplica um teste em adultos. Então, o INAF não tem uma série histórica muito grande, ele começa em 2001, mas ele permite comparar gerações. Então, esse dado é meio óbvio, né? Assim, se o sistema educacional se expandiu tanto, é óbvio que, quanto mais idosa a população, maiores vão ser as taxas de analfabetismo bruto e de analfabetismo funcional. Aqui seria o rudimentar nesse gráfico. Mas essa é a tabela que eu acho que é mais interessante, que é, mesmo quando a gente filtra apenas para aqueles que, pelo menos, chegaram ao ensino médio ou completaram o ensino médio, o percentual de analfabetos funcionais entre a população de 50 a 64 anos é maior do que das gerações mais jovens. Então, tem muito de preconceito, assim, não baseado em dados, esse senso comum de que, mas essas gerações agora estão formando analfabeto funcional. Segundo quem? Então, se a gente for para os dados, não é isso que os dados estão dizendo. O que não significa, de novo, se a gente olha a geração de 15 a 24 anos, o fato de só 57% terem o alfabetismo totalmente consolidado, um nível de proficiência, digamos, que seria aceitável, é seríssimo isso, é um dado muito grave. Mas, em perspectiva histórica, é preciso reconhecer que a gente avançou. Já esgotei meu tempo, então vou acelerar um pouquinho aqui. Esse é um dado que é só uma outra maneira de ver o mesmo dado que o Breno apresentou. Aqui é a taxa de desocupação por nível de escolaridade. Então, de que adianta expandir o ensino superior se esses jovens estão aí no mercado de trabalho desempregados? Não, não estão. A média, a taxa de desocupação, esse é um dado recente do quarto trimestre de 2023, é 3,6% para quem tem superior completo, 13% para quem tem o médio completo. Ali casa bem com os dados do Breno também. O limbo de quem não completou o ensino médio é enorme, mas a partir do momento que a cada avanço, a cada degrau que ele avança na escolaridade, isso faz muita diferença em termos de empregabilidade. E, comparando de novo em perspectiva histórica,
faz muita diferença também em termos de retorno salarial. E aqui esse é um dado da Education at a Glance, um relatório anual da OCDE. Ele diz o seguinte: no Brasil, o rendimento médio de quem tem ensino superior é mais do que 100% em comparação ao rendimento médio de quem parou só no ensino médio. Ou seja, ter um diploma de ensino superior no Brasil significa mais do que dobrar o salário. Mas de que adiantou toda essa expansão recente da educação pública no Brasil? Eu tratei aqui de dados econômicos, dados de aprendizagem, mas no meu livro eu falo um pouco, tem um capítulo que eu falo sobre isso, mas só que esse investimento em educação resultou numa redução significativa nas taxas de fecundidade. Até pouco tempo atrás, gente, isso é curioso, assim, até pouco tempo atrás a gente ainda falava, no início do século, a gente ainda falava, editoriais de grandes jornais, eu não vou dizer qual para não perder meu emprego, continuavam falando que o Brasil estava tendo uma explosão populacional, que os pobres estavam tendo muitos filhos, e que ia ser um problema. Os demógrafos, aquelas pessoas que realmente olhavam para o dado e que entendiam do assunto, eles já estavam alertando e dizendo, olha, a transição demográfica começou nas mulheres mais ricas, mas ela está chegando às mais pobres, muito por causa da escolaridade feminina. E aí, quem foi atrás dos dados e ouviu os especialistas, já estava percebendo que a gente ia passar por um período de bônus demográfico e que a gente tem um problema na Previdência, enquanto tinha gente que ainda estava lá preso no passado da explosão populacional, não vou dizer quem para não perder meu emprego. A diminuição da taxa de gravidez precoce, queda na taxa de homicídios entre jovens, aumento na renda e escolaridade feminina, queda da mortalidade infantil, melhoria em indicadores de saúde, todos esses indicadores e outros foram afetados positivamente pela expansão. Por essa expansão insuficiente, por essa expansão que a gente precisa ainda avançar mais, a gente precisa reconhecer que ela tem uma série de limitações, série de problemas, mas não foi em vão. Adiantou e adiantou muito, mas é preciso adiantar mais ainda. A gente precisa continuar investindo mais e mais. E mais e melhor, aliás. É isso, gente. Perdão por ter esgotado meu tempo. Qualquer coisa, fica o meu contato aqui para a gente continuar o diálogo. Obrigado.